a apostila de hoje ela é referente à escola. O sinal de escola, então, é casinha, tá? É a casa de estudo. Esse sinal aqui é estudar, estudo, tá? Casa de estudo. O primeiro sinal da apostila é acabar. Acabar. Então, nós vamos fazer essa configuração de mão, tá? Nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. Vamos vir de fora para dentro, certo? De fora para dentro. Aí nós vamos abrir e fazer assim, acabar, tá? De fora para dentro, abrir os meus dedos e acabar. Próximo sinal é o sinal de adição. Adição. Nós vamos colocar o nosso dedo indicador em forma de D, com o outro dedo, com a palma para baixo. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar ele aqui embaixo e vamos fazer uma voltinha, ó. Ele está com a palma para baixo. Nós vamos fazer uma voltinha virando ele com a palma para frente, para o seu rosto, ó. Palma para baixo, virei ele para a palma para a frente, frente ao meu rosto. Adição, tá? Adição da matemática, né? Ou adição de eu adicionar algo. Ele vai servir para falar sobre adição da conta de matemática, adição se eu for adicionar algo na minha vida. Eu posso falar, você adicionou açúcar na... Bom, tem a ver com matemática, né? Você adicionou açúcar àquela receita? Enfim, é para esse contexto de adicionar. Próximo sinal, sinal de adjetivo. Adjetivo, nós vamos ficar com a nossa mão em S, palma para baixo, desta forma. Com a outra mão, em formato de X, nós vamos fazer um movimento circular. Adjetivo. Próximo sinal é o sinal de aluno, tá? Aqui, nós temos o sinal de aluno. Nós temos, na verdade, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 sinais para fazer o sinal de aluno. Então, vamos lá. Primeiro sinal, tá? Esse movimento que eu faço aqui, mão em A para frente, é o sinal para sinal, tá? Sinal. Então, primeiro sinal é sinal de pessoa. Você pode fazer pessoa com o dedo médio na testa passando assim, ou fazer o sinal em P passando assim, tá? Eu utilizo P, tá bom? Aqui em São Paulo, normalmente, eles usam mais assim, tá? Mas vocês podem ver muito eles fazerem assim também. Então, das duas formas está correto, certo? Então, pessoa que estuda, aluno, tá? Aonde é usado esse sinal? Pessoa que estuda é usado, aqui está falando que ele é muito usado no Paraná, na Paraíba. Segundo sinal para aluno, usado em São Paulo, Mato Grosso do Sul,
Mão em A. E nós vamos fazer com a palma para trás, tá? Nós vamos colocar ela próxima aqui do nosso tronco, aqui próximo ao tórax, tá? Aluno. Aluno. Você dá 2 batidinhas, aluno. Mão em A, aluno. Esse aqui é o que nós usamos para aluno, tá bom? Terceiro sinal, usado também em São Paulo, mas normalmente esse é para falar de aluno de educação infantil. Ele faz o sinal de aluno, criança, tá bom? É o mesmo sinal de criança. Na verdade, ele está fazendo um movimento para baixo, né, em arco. Como se tivesse alguma diferença para criança, né? A gente faz criança desse jeito, é a mesma coisa. Próximo sinal, sinal de iletrado. O que significa uma pessoa iletrada? É uma pessoa que ainda não aprendeu a ler, é uma pessoa analfabeta. Com o dedo médio, nós vamos colocar próximo à nossa testa, certo? E aí nós vamos fazer assim, ó, não sei, tá? Não saber. Não saber. Não sabe ler e faz esse sinal. Escrever nada. Tá? Não sabe ler, escrever nada. Esse é o analfabeto. Próximo sinal é o sinal de ângulo. O que é ângulo? Ângulo de 90 graus, ângulo da matemática. Mão em V, palma para dentro. E a gente vai fazer com o nosso outro dedo, colocando ele dentro do V para fora. Ângulo. Não, a gente usa em geografia. Próximo sinal, sinal de aos poucos. Aos poucos, você vai fazer uma receita. E aí você precisa colocar açúcar aos poucos. Então, como você vai falar para o surdo? É aos poucos. Então, você vai fazer pouquinho numa mão, pouquinho na outra mão e vai falar aos poucos. Este é o sinal de aos poucos. Ele serve só para falar de receita? Não. Ele serve, por exemplo, para a frase aos poucos você vai ficar melhor. Aos poucos você crescer. Aos poucos você vai ter dinheiro. Tá? Esse sinal de aos poucos. Não serve só para alimento, não serve só para matemática, serve para outras sentenças também. Próximo sinal, sinal de apontador de lápis. Ele é classificador. Jamile fez certo, vamos lá. Esse é o nosso lápis. Vamos colocar a nossa mão desta forma e nós vamos apontar o nosso lápis. Quando vocês verem a apostila, vocês vão ver o desenho fazendo de outro jeito. Ele vai fazer isso, ó. Ô, Cris, por que você está mandando a gente fazer assim? Cadê a Laura? Laura, você está do lado da sua mãe? Tapa os ouvidos da Laura. Manda a Laura tampar os ouvidos. Tampa os ouvidos aí, Laura. É sério. Tampa os ouvidos que isso não é para você ouvir. Verdade. Bom, eu vou explicar, gente. Esse sinal, vou falar baixinho. Dá para vocês me ouvir? Estão me ouvindo?
Esse sinal aqui é um sinal que é utilizado para falar de sexo oral masculino. Então, por que eu não uso ele para fazer apontador? Tá? Porque classificador, apontador, o surdo vai entender que eu quero apontar meu lápis assim, eu não preciso fazer isso. Tá bom? Então, pronto, Laura? Pode deixar a Laura ouvir agora. Então, apontador desse jeito é mais legal, menos perigoso, ó, sinal de perigo. Né? Sinal de aprovar, você passou na prova, você passou de ano, então você foi aprovado. Vamos lá, coloca a sua mão aqui e você vai com a sua outra mão e você foi aprovado. Aprovado. Você foi aprovado na prova, você foi aprovado, passou de ano, vai para o outro ano letivo, você passou na prova de volante. Esse sinal ele serve para você mostrar uma aprovação, é um sinal de aprovar, um bom julgamento, você foi habilitado no exame, enfim. É esse sinal que você vai utilizar. Próximo sinal, o sinal de artigo da gramática. A gente vai fazer este sinal. Mão em O. Com a outra. Vocês vão fazer com uma mão em O, a outra em coxinha. E vão cruzar artigos. Próximo sinal, sinal de 1 bilhão. Para vocês que são bilionários, BI. 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 Bilhão. Próximo sinal, sinal de bilíngue. Bilíngue, bilinguismo, pessoas que falam 2 línguas, é o que vocês estão aprendendo, né? Vocês já falam português, agora vocês estão aprendendo Libras, quer dizer que vocês estão se tornando bilinguistas. Ou como a Jaque que fala inglês, ou alguém aí que fale mais línguas, vão ser aí pessoas que falam mais línguas, já são poliglotas. Sinal de bilinguismo, mão em C. Nós vamos colocar número 2. Vamos vir com ele de lá de cima, descer. Nós somos bilinguistas. Pá. Certo? Bilíngue. Ah, mas eu sou poliglota, eu falo 4 línguas. Próximo sinal, sinal de bimestre. 2, e nós vamos fazer bimestre. Trimestre. Semestre. Próximo sinal, borracha. Classificador, aqui está meu caderno, eu vou pegar a minha borracha, eu vou fazer o quê? Vou apagar. Próximo sinal, branquinho líquido ou corretivo líquido. Superclassificador, como a gente vai fazer? Nós vamos fazer a nossa mão em L, certo? Com a nossa mão em O, nós vamos pegar o nosso pincelzinho, molhar ele dentro do corretivo. Ó, dedo indicador. Vamos molhar ele lá. Depois você vai pegar, tirar ele. Agora o seu potinho não é mais potinho, agora ele é o papel. E aí você vai pincelar. Na verdade é só para um lado, né, que a gente passa. Tá bom? E passa lá com corretivo assim. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Quase ninguém usa mais corretivo líquido. Como é que a gente passa corretivo hoje em dia?
de fita, né? Ó, mão em A, papel. Próximo sinal, sinal de cada. Cada. Cada uma das pessoas que estão aqui tem um nome. Cada uma das bolinhas tem uma cor. Nós vamos pegar, fazer essa configuração de mão, dedo médio, dedão, segurar. E nós vamos dar um peteleco. Cada uma dessas pessoas. Cada. Próximo sinal, o sinal de caderno. Nós vamos fazer... a gente abre como se fosse um livro, tá? E aí você faz o sinal de escrever com a outra mão. Próximo sinal, sinal de caneta. Nós vamos fazer assim, ó, um joinha. E nós vamos apertar o botãozinho da caneta em cima. Caneta. Caneta. Cris, a minha caneta é Bic, não tem aonde apontar. Não tem problema. É caneta do mesmo jeito e ela é assim. Caneta. Próximo sinal, sinal de capítulo. Capítulo do quê? De um livro? Capítulo da Bíblia? Não, capítulo da Bíblia não é assim, tá? É só do livro. Capítulo da Bíblia, quando a gente vai falar da Bíblia, a gente abre, faz o sinal, que é livro de Deus, e aí a gente vai fazer o capítulo da Bíblia, a gente vai fazer assim. Capítulo, versículo. Capítulo, versículo, tá? Agora, quando a gente vai fazer o capítulo do livro, de um livro qualquer, nós vamos colocar a nossa mão desta forma, virada com a palma para você mesma, com a outra mão em forma de B, com a palma para cima, você vem fazendo os capítulos. Capítulo 1, 2, 3, tá bom? 1, 2, 3, 4, tá? É assim, ok? Carteira estudantil. Sinal de carteirinha, estudante, estudar. Tá? É a carteira de quem estuda. Carteira. Próximo sinal, sinal de uma matéria, matéria de ciências. Mão em A. Nós vamos colocar ela tocando o lado do nosso queixo e balançar, balançar para frente. Ciência. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Ciência. Tem dois tipos de ciências, tá, gente? Aqui em São Paulo, é esse daqui mesmo que eu fiz, mão em A para frente e para trás. Rio Grande do Sul, terra da Tânia, Mato Grosso do Sul, eles usam a mão em C, em cima da palma, fazendo esse movimento. Na verdade, a palma fica virada para frente, e aí eles fazem esse movimento para frente. Tá? Nessas duas regiões, eles utilizam a ciência desta forma. Próximo sinal, classe. Que classe? A classe de vocês. Classe escolar. Nossa classe aqui é a classe do Zoom, né? Mas tem aí a classe escolar na sala de aula, um grupo escolar, um grupo de estudantes, né? Então, nós vamos fazer o sinal de grupo, tá? Esse é o sinal de grupo. Grupo escolar ou grupo de estudante, tá? A classe.
Próximo sinal, sinal de cola. Que cola é essa? Cola de colar? Papel. Cola de colar? Madeira. Serve? Serve. Todo tipo de cola. Esse sinal aqui, ó. Tá? Vamos pegar os dois dedos, o dedo médio e o dedão. Nós vamos pegar e vamos apertar e tipo como se colasse, ó. Cola. Cola. Outro tipo de cola também que a gente pode fazer, que é de grudar com a cola, né? Então, nós vamos pegar, vamos fingir que nós estamos aqui com o nosso tubo de cola, colocar em cima de um papel, espreme a sua cola aqui, aí você pega uma outra coisa, um outro papel, e aí você grudou. Você está falando grudar com a cola, tá? É uma frase de colar, a palavra colar. Então, você passou a cola e você grudou com a cola, sinal de colar. Se alguém está colando na prova, sinal de prova. Mão em B, dá um espaço como se fosse o tamanho de uma folha, prova. Prova. Se alguém está colando na prova, sabe qual sinal eles fazem? Colar também, tá? Colar. Próximo sinal, sinal de compasso, superclassificador o compasso. Mão em V, papel embaixo, o que você vai fazer com o compasso? Girar, né? Girar, compasso. Próximo sinal, sinal de comunicação verbal. Em F, mão em F, mão em C, e aí você vai passar assim, ó, tá? Sinal de conceito é o próximo sinal. Conceito. O que é um conceito? É a compreensão que alguém tem de uma palavra. Qual é a noção que você tem da palavra? Qual é o conceito que você tem sobre algo? Conceito. Vamos fazer a mão em O, desta forma. Com a outra mão em coxinha, nós vamos fazer a voltinha. Conceito. Próximo sinal, sinal de concurso. O que a gente faz no concurso? Prova. Prova. E aí, nós vamos gabaritar essa prova. Mão em A. E a gente vai fazer assim. Tá? Prova de concurso. Prova de concurso. Configuração de mão. A gente já sabe fazer o sinal de configuração de mão. Conselho escolar. Toda escola tem que ter o conselho escolar. Nós vamos fazer a mão aberta, tá? Dessa forma, próxima à nossa testa, e nós vamos fechar em S. Conselho escolar. Esse sinal aqui está falando que ele é utilizado no Ceará. Eu não entendo porque ele é assim. Porque o sinal de conselho, ele é assim, ó. Mão em C, mão em B, conselho. Tá? Mas se eles estão falando que conselho escolar é assim, então quem sou eu para discutir com o povo que fez, né, o dicionário. Curso! Vocês estão fazendo o quê? Curso de Libras, né? Mão em S, mão C em cima, curso, tá? Isso é para qualquer curso.
Próximo sinal, sinal de dicionário, tá? Mão em D. Palma para cima. Dicionário, para um lado, para o outro, dicionário. Próximo sinal, sinal de didática. Duas mãos em D, juntou, separou, didática, tá? Didática, juntou, separou. Diploma, você fez o seu curso e você vai ganhar o seu... Não, seu curso não, você foi lá e fez a sua faculdade, aí você vai ganhar o seu diploma. E o seu diploma da faculdade, olha o sinal de faculdade, ó, mão em F, já que ainda não chegou na faculdade, mas você já está ganhando diploma, então você já vai fazer a faculdade aqui, ó, mão em F redondinho, e aí você já vai pegar o seu diploma. Olha que classificador, diploma, é o canudo, diploma. Próximo sinal, dissertação. Vamos colocar a nossa mãozinha desta forma, com essa configuração de mão. Colocar próximo à nossa boca. Então, quer dizer que a sua opinião, esse sinal aqui é de opinião, tá? Você vai pegar a sua opinião e você vai colocar no papel. Bem tudo a ver, né? Sua opinião e você vai colocar no papel. Isso é dissertação. Dissertar. Sinal de dividir. Dividir. Você dividiu. Pega a sua mão, divide ela no meio. Ok? Dividir. Você pode fazer o seguinte. Divide e faz isso. Uma parte para cá, uma parte para lá. Para ficar mais claro. Tá? Você divide, vira para cá, vira para lá. Esse dividir é para continha? Não, é para mostrar que você está fazendo uma divisão, por exemplo, de uma comida, você está dividindo a sua roupa, você está dividindo... Agora, se eu for fazer uma operação de divisão, é desta forma que eu vou fazer. Mão em L, desta forma, vou pegar o meu outro dedo e eu vou fazer isso. Esta é a operação de divisão, ok? Tá? Matemática. Aí tem outro sinal para fazer divisão. É dessa forma aqui, ó. O dedo é assim, um pontinho, dois pontinhos. Próximo sinal, sinal de durex. Durex é aquela marca registrada ou fita adesiva. Você pega a sua mão e você vai passar o durex. Tá? Educação física. Fácil. É o que eu estou precisando fazer. Para malhar esses braços aqui. Eu vou deixar ele mais fechadinho. Para não ficar tão parecido. Vamos lá. Educação física. Muito fácil. Próximo sinal. Educação. Educação infantil. Nós vamos fazer criança. Estudar. E aí, ele faz o sinal de E, D, P. Não sei por que é isso, mas enfim. Educação de criança. E aí faz E, D, P.
próximo sinal, o sinal de ensinar. Nós já estamos com 9 horas e 14 minutos e nós estamos ainda na letra E. Ensinar. Vamos fazer a mão dessa forma. Ensinar. Aprender, ensinar. Tá? Quando a gente está ensinando, a gente está soltando aquilo que a gente conhece, a gente está passando, tá? Ensinar. Sinal de escola, já ensinei para vocês. Sinal de história, a narrativa de uma ficção, é uma história contada, uma contação de história, não a matéria de história, tá? Nós vamos fazer a mão em V, colocar próximo à nossa têmpora e fazer assim, história. 2 vezes, história. Sinal de estudar, eu já ensinei para vocês. Tem um outro sinal para estudar, é o sinal de pegar o livro e ficar lendo, tá? Sinal de fábula, ela também é uma história, então fábula é uma história. Faculdade. Faculdade. Aqui na apostila vocês vão ver o sinal de estudar e faculdade. Surdo não faz estudar faculdade, tá? Ele vai fazer só faculdade. Aqui tem um outro sinal, o sinal que é usado no Rio de Janeiro para faculdade. Eles vão colocar a mão dessa forma no Rio de Janeiro e vão fazer faculdade desta forma. Aqui em São Paulo, este sinal é sinal de férias, tá? Então, no Rio de Janeiro, eles utilizam esse sinal para faculdade. São Paulo e outras localidades, faculdade. Próximo sinal, se tem a ver com a escola, educação infantil. Fada. Vocês já aprenderam, sinal de fada. Sinal de física. Física é essa aqui, ó. Física cheia de números, cheia de coisas e um monte de coisa que eu não entendo nada. Tá? Física, matéria de física. Outro sinal para física. Esse sinal de física que eu fiz aqui, também utilizado no Rio de Janeiro. Física usada em São Paulo, Mato Grosso do Sul. E em outras localidades que são pessoas normais. Não que no Rio de Janeiro as pessoas não são normais, mas no Rio de Janeiro eles têm uma mudança muito drástica na regionalidade, eles mudam bastante. Acho que vocês perceberam que sempre muda muito no Rio de Janeiro os sinais, né? Sinal de física, mão em F, física. 2 mãos em F, física, tá? Matéria de física. Próximo sinal, sinal de formatura. Você já foi para a faculdade, já se formou em física e agora você está fazendo a sua formatura. Formatura. 2 mãos em C, uma à frente, uma mais para trás, olha, dessa forma. Formatura. Você vai mais para frente aqui. Formatura. Tá? Próximo sinal. Gênio da lâmpada. Tudo a ver com escola. Como vamos fazer o gênio da lâmpada? Você vai pegar a sua lâmpada. Você vai esfregar a sua lâmpada. E aí, de dentro da sua lâmpada vai sair o gênio da lâmpada. Por que a apostila está com o gênio da lâmpada? Porque deve estar na história, nas histórias das crianças. Tudo bem, vamos lá.
Geografia! E estamos quase acabando. Vamos lá. Geografia, nós vamos fazer o sinal de mundo. Uma para baixo, outra para cima. Certo? Certo. E aí vocês vão fazer esse movimento. Para o outro lado, fazendo os seus dedos fecharem até formar um S. Ok. E aí você vai fazer um G virando. G de frente para trás. Ok? Então, de novo, geografia. Esse é o sinal de mundo, planeta Terra, tá? O G virou, tá? Então, esse é o sinal de geografia, geógrafo, mundo, mundial, planeta Terra. Geometria. Nós vamos fazer mão em M, porque essa geometria é de matemática. Mão em M, certo? Depois nós vamos pegar os nossos 2 dedinhos desta forma, juntar eles, vamos fazer uma medição desta forma, depois nós vamos voltar eles e vamos medir desta forma. Geometria. Sinal de M. Pam, pam, pam. Ginástica. Mesmo sinal de educação física. Globo terrestre. Mesmo sinal de mundo. Mapa mundi. Mesmo sinal, né? Do mundial. O que é isso aqui? Gramática. Sinal de gramática. Onde está? O que tem na gramática, né? A síntese. A conjunção, fonemas, a sintaxe, morfologia, tudo isso está na gramática. Nós vamos fazer a mão em G, as duas mãos, ok? E nós vamos fazer este sinal. Tá? Gramática. Próximo sinal de gramática também. Mas é um segundo sinal de gramática. Temos 3 sinais de gramática. Esse daqui é do Rio Grande do Sul, Tânia. E também do Mato Grosso do Sul, bem mais fácil. Olha, mão em G, desceu aqui, ó. Gramática. Eu gosto do povo do Rio Grande do Sul, eles são mais simples, não precisa de nada. Olha esse daqui, que é usado em São Paulo, é o que a gente conhece aqui. Mão, configuração desta forma. Nós vamos fazer gramática. Ok? 3 tipos de gramática aí. Próximo sinal é o sinal de história. Agora, essa história é a história matéria, tá? Como ela é? História. Aí nós vamos pegar uma base e fazer isso. História. Tá? E nós vamos terminar aqui no H, porque só tem história com H. Aquela outra história que eu falei está escrito com E, tá? Então, a gente termina com história com H, para a gente não se prolongar, porque hoje foi bem cansativo, né? Uma enxurrada de coisas e até eu já esqueci tudo. Então,
Só lembrando vocês, mais uma vez, que é normal vocês esquecerem sinais, tá? Mas é importante vocês tentarem, sempre que puder, olhar as coisas na volta, ao redor de vocês, né? Vocês estão agora na época de pandemia, é difícil, tá saindo tal. Mas aquilo que vocês forem aprendendo, que vocês já viram, por exemplo, na apostila de lar, o que vocês verem em casa, já não falem mais. Utilizem a Libras para falar da cama, para falar de lençol, né? Para falar de papel. Existem já sinais que vocês já sabem. Então, vocês utilizem Libras agora, tá bom? Para falar de Deus. Mesmo que vocês falem, mas façam um sinal. Você está em casa, vocês não precisam se envergonhar, vocês não estão na rua. E eu preciso só comentar com vocês, quando eu comecei a aprender Libras, as pessoas na rua achavam que eu era meio maluca. Porque tudo que eu via, eu fazia em Libras. Tudo que eu via, eu fazia em Libras. Apesar que, assim, eu não ligo muito, sabe? Desse negócio de falar na rua, porque eu falo bastante. E o meu marido, ele tá até aqui, que ele não vai querer aparecer, mas ele poderia até comentar com vocês. Eu falava à noite e dormindo em Libras. As minhas filhas podem aqui confirmar. Não é, filhas? Eu falava à noite em Libras. Eu não falava... Porque eu era tanta vontade de querer aprender, e era assim. E ele um dia, ele falou assim, que ele via eu fazendo algumas coisas à noite, e aí ele acendeu a luz para ter certeza que ele estava vendo aquilo. E aí ele falou assim, que ele não acreditou. Que quando ele acendeu a luz, ele estava lá, dormindo e fazendo sinais. Aí ele falou assim, não acredito que essa mulher está ficando doida desse ponto. Mas é assim mesmo, tá, gente? A gente vai internalizando a Libras aos poucos, de pouquinho em pouquinho, sabe? Não é uma coisa que a gente aprende de um dia para o outro, tá? Então, assim, não fiquem preocupados, não desistam por conta disso. Mas sempre vão tentando olhar, olhem os vídeos, como está tudo em vídeo, para vocês ainda é mais fácil. Eu não tinha vídeos para olhar, eu tinha que gravar e tinha que ficar fazendo e tentar lembrar do que eu tinha na mente. Mas vocês têm os vídeos, vão olhando, né? Vão olhando coisas que vocês já sabem. Vocês olhar um livro, vocês lembrem como é livro, olhou a Bíblia, lembra como que é feito Bíblia, e assim vocês vão conseguindo, tá bom? Um beijo. Posso falar uma... Boa... Posso Fale, falar minha querida. Com certeza. um testemunho? Faz 2 sábados atrás, eu estava dando um estudo bíblico para uma senhora. A menina da vizinha tem 3 anos, vai fazer 4 anos. E ela é surda. Ah, Deus me colocou... Minha filha como? Ela me colocou lá Bênção. para mim começar a ensinar a família e ela. Então, eu fiz xerox assim de umas coisas que eu encontrei na internet, de algumas figuras. Ela já está fazendo o sinal de pai, tá? Ela já está fazendo isso. Ela tem 3 para 4 anos. Eu me emocionei muito quando eu vi ela. A Emanuele, tá? Eles não tinham noção porque o psicólogo, o fonoaudiólogo disse que ela ia precisar fazer uma cirurgia. E daí uma amiga dela de São Paulo, que eu não sei quem que é surda, ela disse que ela não recomenda fazer cirurgia, que a menina vai ficar doida. E daí eu comecei a explicar para a mulher que ela entende por figuras, já que é uma criança também, imagina, né? As crianças todas entendem por figura. E daí ela já está começando a fazer isso aí. Eu não fui só no sábado, já fui na terça-feira de novo para mim ensinar coisas para a família que eu estou pegando. É 2 meninos e a menina pequena. 3 para 4 anos. Ah, olha só, gente, se não é... Dá sinal de banheiro, porque ela tem que começar a tirar as fraldas da menina, porque ela não sabia como fazer. Mas a menina é inteligente, ela não é autista, ela é inteligente, que ela na minha frente, ela estava brincando de fazer pilha de pedrinha e pular por cima da pilha de pedrinhas imaginárias que ela estava fazendo. Então, a menina é inteligente. A Emanuele, orem por ela, por essa família, ok? O pai já está indo na igreja e a mãe ainda não. Tá? E o menino, um dos meninos, quando começamos a estudo bíblico, tem uma senhora aí fazendo com as crianças, daí ele perguntou como é que ele fazia para ser pastor.
tá? Mas é aquela empolgação inicial, né? É um começo. É Então, uma olhe por essa. bênção. É isso aí que eu queria falar. Nossa, mas é uma bênção, um testemunho assim maravilhoso. E eu fico assim extremamente feliz. Eu tenho algumas coisas. Era para mim estar fazendo esse curso, porque faz 2 semanas atrás que eu conheci a menina, né? Eu estava no curso certo na época certa. Deus te chamou. Uma boa noite, tá? Obrigada. Então, gente, a gente nunca sabe quando é que Deus ele chama a gente, né? Tudo tem um porquê. Realmente. Não é à toa. Né? Eu não estou aqui à toa. E eu tenho certeza de que vocês também não. Um chamado de Deus para vocês, assim como foi um chamado de Deus para mim. Que Deus abençoe vocês. E uma Amém. boa semana. Boa semana. Beijo para todos.